Sente que abrir um frasco de compota se tornou um desafio? Ou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um esforço extra, um pequeno impulso com as mãos? Se acenou com a cabeça, saiba que não está sozinho. Esta perda de força, que muitos de nós aceitamos como uma parte inevitável do envelhecimento, tem um nome: sarcopenia. É uma palavra complicada para algo muito simples: a perda de músculo que acontece à medida que os anos passam. E com ela vem o medo de perder a nossa independência, de nos tornarmos um fardo, de não conseguirmos acompanhar o ritmo dos nossos netos ou de simplesmente desfrutar de um passeio pelo jardim. Muitos dizem-nos para comer mais ovos, que são a fonte de proteína por excelência. Mas e se eu lhe dissesse que há um alimento, um petisco muito nosso, muito português, que tem mais do dobro da proteína de um ovo? E que reconstruir a sua força pode ser mais simples e saboroso do que alguma vez imaginou? Neste vídeo, vamos desvendar não só este segredo, mas também outros hábitos simples e práticos que pode começar a adotar hoje mesmo para reverter a perda muscular, recuperar a sua energia e sentir-se mais forte e confiante. Fique comigo até ao fim, porque o que vai descobrir hoje pode realmente mudar a forma como encara os seus próximos anos. Vamos então começar a desvendar este mistério. Durante anos, ouvimos que o ovo é o rei da proteína. É rápido, é fácil e toda a gente o recomenda. Um ovo grande tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína. É um bom começo, sem dúvida. Mas o alimento de que lhe quero falar hoje, algo que provavelmente já comeu numa esplanada a apanhar sol, deixa o ovo muito para trás. Estou a falar dos nossos humildes e deliciosos tremoços. Sim, leu bem. Aquele petisco amarelo e salgadinho que acompanha tão bem uma bebida fresca. Por cada 100 gramas de tremoços cozidos, estamos a falar de cerca de 16 gramas de proteína. É mais do dobro de um ovo. É uma autêntica potência de proteína vegetal que a maioria de nós ignora, pensando que é apenas um simples passatempo. Mas é muito mais do que isso. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar essa proteína. É como se os trabalhadores da construção civil ficassem um pouco mais lentos. Precisamos não só de lhes dar mais tijolos, mas também de garantir que são da melhor qualidade. Os tremoços oferecem esses tijolos em abundância. E a melhor parte: não vêm sozinhos. Trazem consigo uma grande quantidade de fibra, que é fantástica para a nossa digestão e para nos manter saciados, ajudando a controlar o peso. São baixos em calorias e gordura, o que os torna um lanche perfeito para qualquer hora do dia. Imagine-se a substituir as bolachas ou o pão a meio da tarde por uma pequena taça de tremoços. Não está apenas a enganar a fome, está ativamente a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para reparar e construir massa muscular. E como podemos incorporá-los no nosso dia a dia? Além de os comer como petisco, pode adicioná-los a saladas para lhes dar mais substância e um toque salgado. Pode até triturá-los para fazer um patê, uma espécie de hummus de tremoço, para barrar em tostas integrais. As possibilidades são muitas. A questão é olhar para este alimento com outros olhos, não como uma guloseima ocasional, mas como um aliado poderoso na sua saúde. Pense nisto da próxima vez que precisar de um lanche. Em vez de ir buscar algo processado e cheio de açúcar, opte por um punhado de força amarela. No entanto, ter os melhores tijolos do mundo não serve de nada se os entregarmos todos de uma vez e depois passarmos o resto do dia sem nenhum. E é aqui que entra o nosso segundo hábito fundamental: a distribuição da proteína ao longo do dia. Muitos de nós cometemos um erro comum. Comemos pouca proteína ao pequeno almoço, talvez um pão com manteiga e um café, um almoço razoável, e depois um jantar enorme, onde tentamos compensar. O nosso corpo, como já disse, não é tão eficiente a processar a proteína como antes. Não consegue absorver e usar uma quantidade gigante de uma só vez. Grande parte dessa proteína ingerida em excesso numa única refeição pode acabar por ser desperdiçada. A solução é simples: dividir para conquistar.
O ideal é tentar incluir uma boa fonte de proteína em cada uma das 3 refeições principais. Pense no seu dia como 3 oportunidades para nutrir os seus músculos. Ao pequeno almoço, em vez do pão simples, que tal um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína, com alguns frutos secos e uma peça de fruta? Ou até mesmo uma fatia de queijo fresco ou requeijão? Já está comece a começar o dia a dar aos seus músculos o que eles precisam. Ao almoço, um bom bife de peru, um pedaço de bacalhau cozido com grão ou umas sardinhas assadas são excelentes opções. E ao jantar, em vez de um prato pesado, pode optar por uma sopa rica, como uma sopa de feijão com couve, que já tem uma combinação de proteína vegetal, e acompanhar com algo leve, como um pouco de frango desfiado ou, lá está, uns ovos cozidos. A ideia é criar um fluxo constante de aminoácidos, os componentes da proteína, na sua corrente sanguínea. Isto mantém o processo de reparação e construção muscular ativo durante todo o dia, e não apenas por algumas horas após o jantar. É como regar uma planta. Não lhe deita o regador inteiro de uma vez por semana. Dá-lhe um pouco de água todos os dias, para que ela possa absorver e usar de forma eficiente. Com os nossos músculos é exatamente a mesma coisa. Nutrição constante, em doses moderadas, é o segredo para os manter fortes e saudáveis. Agora que já falamos sobre o poder surpreendente dos tremoços e da importância de distribuir a nossa proteína, vamos mergulhar noutro tesouro da nossa costa, um alimento que é sinônimo de verão e de festa popular: a sardinha. Muitas vezes pensamos na sardinha apenas como um pitel sazonal, assada na brasa e comida no pão. Mas a sardinha, especialmente a de conserva de boa qualidade, em azeite, é uma campeã de nutrição disponível o ano inteiro. Tal como os tremoços, é uma fonte fantástica de proteína. Uma pequena lata de sardinhas pode conter até 20 gramas de proteína de altíssima qualidade, facilmente absorvida pelo nosso corpo. Mas os seus benefícios vão muito para além disso. As sardinhas estão carregadas de ácidos gordos ômega 3. Provavelmente já ouviu falar deles. São famosos por protegerem o coração, mas o seu trabalho não fica por aqui. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório natural. Com a idade, a inflamação crônica de baixo grau torna-se mais comum no nosso corpo, e essa inflamação pode acelerar a perda muscular e causar dores nas articulações. Ao comer sardinhas regularmente, estamos a combater essa inflamação, protegendo não só os músculos, mas também aliviando o desconforto nas ancas, joelhos e outras articulações, o que, por sua vez, nos torna mais propensos a mantermos-nos ativos. Além disso, as sardinhas são uma das melhores fontes naturais de vitamina D e cálcio, consumidas com a sua espinha mole. Esta dupla é crucial para a saúde dos nossos ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. De que nos serve ter músculos potentes se o nosso esqueleto está frágil? A sardinha oferece este pacote completo: proteína para os músculos e cálcio e vitamina D para os ossos. Incorporá-las na alimentação é incrivelmente fácil. Uma lata de sardinhas pode transformar uma simples salada num almoço completo e nutritivo. Pode esmagá-las com um garfo, juntar um pouco de cebola picada e salsa e fazer uma pasta deliciosa para barrar no pão integral. É um almoço rápido, barato e imensamente benéfico. Agora, vamos passar de algo que comemos para algo que bebemos, ou que muitas vezes nos esquecemos de beber. Água. Pode parecer demasiado simples, quase básico, mas a hidratação é um dos pilares mais esquecidos da saúde muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai a pique. As células musculares encolhem, a comunicação entre os nervos e os músculos torna-se menos eficiente, e sentimos-nos mais fracos e cansados. Já sentiu cãibras nas pernas durante a noite? Muitas vezes, a desidratação é uma das principais culpadas. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo da sede torna-se menos apurado. Podemos estar a precisar de água, mas não sentimos sede. Por isso temos de ser proativos. Não podemos esperar pela sede para beber.
Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água por perto, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá. O simples facto de haver serve como um lembrete. Outra estratégia é associar o ato de beber água a outras rotinas diárias. Beba um copo de água assim que acordar, para reidratar o corpo após a noite. Beba um copo antes de cada refeição. Isto não só o ajuda a hidratar-se, como também pode ajudar a controlar o apetite. E não se esqueça que a água não vem só dos copos. As sopas, tão tradicionais na nossa cultura, são uma forma excelente de hidratação. Frutas como a melancia, o melão e os citrinos também são ricas em água. Por fim, vamos falar de movimento. Alimentar os músculos com proteína e água é essencial, mas se não lhes dermos uma razão para crescer, eles não o farão. Os músculos crescem em resposta a um desafio. Mas, por favor, tire da cabeça a imagem de um ginásio cheio de jovens a levantar pesos enormes. Construir e manter músculo depois dos 60 não requer nada disso. Requer apenas resistência. E essa resistência pode ser encontrada em todo o lado. O exercício mais funcional e importante que pode fazer chama-se levantar-se de uma cadeira. Tente fazer isto. Da próxima vez que se levantar do sofá ou de uma cadeira, tente fazê-lo sem usar as mãos para se apoiar. Use apenas a força das suas pernas. Pode parecer difícil no início, mas cada vez que o faz, está a enviar um sinal claro aos músculos das suas pernas e glúteos para se manterem fortes. Tente fazer 5 ou 10 repetições seguidas, 1 ou 2 vezes por dia. Outro exemplo: quando vai às compras, em vez de usar sempre o carrinho, tente carregar os sacos, distribuindo o peso pelas 2 mãos. Está a fazer um exercício de força para os seus braços e ombros. A jardinagem, com todo o seu cavar, plantar e carregar vasos, é um treino de corpo inteiro fantástico. Pequenas bandas elásticas de resistência são baratas e podem ser usadas em casa para uma variedade de exercícios simples para fortalecer braços, pernas e costas enquanto vê televisão. O segredo é a consistência, não a intensidade. É melhor fazer 10 minutos de exercício simples todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por mês e ficar com dores durante uma semana. Ouça o seu corpo. Comece devagar e celebre as pequenas vitórias. Cada vez que sobe um lanço de escadas em vez de usar o elevador, cada vez que se levanta da cadeira sem ajuda, está a investir na sua força, na sua independência e na sua qualidade de vida futura. Então, como vimos, reconquistar a nossa força e vitalidade não depende de uma fórmula mágica ou de um esforço sobre-humano. É um mosaico construído com pequenas escolhas diárias, escolhas que, na sua maioria, são prazerosas e estão profundamente enraizadas na nossa cultura. Começa por olhar para aquele pratinho de tremoços na esplanada não apenas como um petisco, mas como uma poderosa ferramenta para reconstruir os seus músculos, oferecendo-lhes mais proteína do que o famoso ovo. Continua na forma como organiza o seu prato, garantindo que cada refeição, desde o seu iogurte matinal ao seu peixe do almoço, contribui com os seus próprios tijolos para essa construção contínua ao longo do dia. Passa por abrir uma simples lata de sardinhas e saber que não está apenas a preparar uma refeição rápida, mas a dar ao seu corpo um escudo anti-inflamatório, a fortalecer os seus ossos e a nutrir os seus músculos, tudo numa só garfada. E claro, não podemos esquecer os gestos mais simples, como ter sempre um copo de água por perto, entendendo que a hidratação é o óleo que mantém toda a máquina muscular a funcionar suavemente, prevenindo cãibras e fadiga. E, finalmente, transforma as tarefas do dia a dia em oportunidades. Cada vez que escolhe as escadas, que carrega as suas próprias compras, ou que se levanta do seu cadeirão usando apenas a força das suas pernas, está a enviar uma mensagem inequívoca ao seu corpo. Eu ainda preciso de ti. Mantém-te forte. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O corpo humano tem uma capacidade de recuperação e adaptação notável em qualquer idade. Não se sinta desencorajado se no início parecer difícil. Cada pequeno passo, cada escolha consciente é uma vitória. O objetivo não é tornar-se um atleta, mas sim poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda,
poder carregar as suas compras sem ficar sem fôlego, poder viajar e passear com confiança e, acima de tudo, poder viver na sua casa de forma independente e digna durante o máximo de tempo possível. A força não é apenas uma questão física, é uma questão de liberdade. Agora gostava muito de ouvir a sua história. Qual destas ideias o surpreendeu mais? Já sabia do poder dos tremoços? Ou talvez tenha uma receita especial de sardinha que queira partilhar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. As suas palavras e a sua experiência podem ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada. Ler as vossas histórias é o que dá sentido a este trabalho. E se esta nossa conversa lhe foi útil, se sentiu que aprendeu algo valioso hoje, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples para si, mas que nos ajuda imenso a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre que a idade é apenas um número no seu bilhete de identidade. A sua força, a sua energia e a sua alegria de viver são escolhas que pode fazer todos os dias. Cuide-se bem, com carinho e paciência. Viva a sua melhor vida em cada idade. Um grande abraço e até a próxima.